Tudo bom, pessoal? Como é que vai? Muito tempo sem gravar um vídeo para vocês, mas eu estou produzindo um material bem bacana aí, por isso eu estou meio ocupado. Mas eu estava ministrando uma aula hoje e eu percebi que essa aula precisava ser gravada. Essa aula é de drenagem, entendeu, pessoal? E o tema que a gente vai falar hoje é porosidade drenável. Então, para deixar o vídeo mais curto, vamos ao que interessa, né? Segundo o livro do professor Sérgio Nascimento Duarte, o livro chama-se Fundamentos da Drenagem Agrícola. Vou colocar uma fotinha dele aí, o professor Sérgio e outros. A porosidade drenável é o volume de água que é drenado livremente por unidade de volume total de solo por meio do rebaixamento do lençol freático. Às vezes quando a gente lê assim uma definição, não vê muito bem. Mas vamos entender o seguinte, pense num bloco de solo, tá certo? E esse bloco está com o lençol freático na parte superior, como se encontra aqui. Aí o que acontece? Nesse momento aqui, o solo se encontra em saturação, ou seja, o θ, a umidade, a base volume, está todo em saturação, está no maior valor possível do solo. E agora eu vou fazer o rebaixamento desse lençol freático, como tem aqui, ó. Rebaixei o lençol freático até uma posição lençol freático 2, que seria esse aqui. O que acontece nesse momento? A parte abaixo do lençol freático, ela vai se manter em saturação, não é isso? Mas a parte superior, ele não se mantém mais. Ele passa a se manter, de uma forma bem simplificada, tá certo? De a gente entender esse conceito, é que agora ele vai chegar, não imediatamente também, uma coisa também é fato, mas de forma simplificada, se ele perdeu a água total lá que está no solo, a água que vai ficar aqui vai ser a água que vai ser o potencial máximo que o solo vai poder reter essa água. E o potencial máximo de reter essa água no solo é a capacidade de campo. Ou seja, ele estava em condição de saturação, eu rebaixei o lençol freático, essa água que estava aqui, ela vai escoar, porque o lençol freático foi rebaixado, e essa água vai passar para algum outro ponto, ela vai ser lixiviada ou o que é que seja. Mas para vocês entenderem que é esse volume de água que é drenado, ó, volume de água que é drenado livremente quando a gente faz o rebaixamento do lençol freático, tá certo? Então é uma situação bem simples, você está com o lençol freático aqui nesse ponto, e eu rebaixei ele para outro ponto, lençol freático na situação 2, essa água que está aqui, nesse perfil, ela vai ser totalmente drenada. O solo, na parte superior que estava no θ saturado, ele passa a ficar na umidade, a capacidade de campo. Deu para entender, pessoal? Ficou bacana? A partir disso, a gente pode tirar as seguintes observações sobre isso. A porosidade drenável é o volume de água drenável pelo volume total de solo. Isso aqui eu já sabia. Agora me mostra da forma mais matemática possível. Primeiramente eu vou vir para cá. Se eu sei que quando eu rebaixei aqui, ele saiu da saturação e veio para a capacidade de campo, o que eu perdi aqui, em porcentagem de umidade, é a porosidade drenável. Então essa aqui é a forma mais simplificada, tá certo, pessoal? De entender a porosidade drenável. Outra forma de se calcular, ela está levando em consideração aqui, nesse caso, esse rebaixamento aqui, ó, aqui não rola um desnível, um ΔZ, e esse volume drenado aqui não é uma lâmina, a gente pode converter isso aqui para lâmina. Então, outra forma de se calcular é essa aqui, a porosidade drenável fica sendo a razão entre a lâmina de água drenada e a variação de altura do lençol freático, em que a porosidade drenável aqui nessa equação ela entra em decimal, a lâmina em milímetros, é bom porque às vezes na hora de responder algumas questões tem que se ligar nisso aqui, e a variação de altura também vai entrar em milímetros, tá bom? Agora, uma coisa importante, como é que eu vou determinar a porosidade drenável? Uma forma é através do método de laboratório, em que você vai coletar em campo
algumas amostras de solo. Essas amostras precisam ser deformadas, então o pessoal que não conhece a parte de amostragem de solo, dá uma olhadinha na internet. Você vai utilizar uns anéis para poder fazer essa amostragem aqui. E você vai coletar vários pontos ao longo do perfil, até uma profundidade de 1 metro, que o que o livro de drenagem agrícola recomenda, tá certo? Então vai, coleta a amostra, essa amostra é condicionada e é enviada ao laboratório. No laboratório, eles vão saturar essa amostra. Quando eles saturam, eles determinam o θ saturado dessa amostra. Ou também, a gente também costuma dizer que é a amostra a tensão de 0 kPa. Depois de saturada, ele vai colocar na panela de Richard e é determinada a tensão que eles chamam da capacidade de campo. E ele recomenda uma tensão de 6 kPa para determinar essa capacidade de campo. Para quem lembra de física do solo, também é nessa tensão que o pessoal faz a medição dos macroporos do solo, tá certo? E se eu tenho esse valor e eu tenho esse valor, isso aqui é a tensão, aqui ele vai determinar ainda a umidade, tá bom, pessoal? Porcentagem. Se eu tenho esses dois valores, só faço substituir na equação que a gente viu há pouco. Saturado menos capacidade de campo e você vai ter a porosidade drenável. Outra forma de se achar o valor de porosidade drenável é através de uma equação empírica que correlaciona a porosidade drenável com a condutividade hidráulica do solo. O pessoal sabe o que é condutividade hidráulica do solo? Se não sabe, deixa uma mensagem aí que eu vou fazer uma videoaula só sobre a condutividade hidráulica do solo, como você determina e qual é a influência dela no dimensionamento dos drenos, tá certo? Aí a fórmula é muito mais simples. A condutividade hidráulica você pode fazer inclusive na sua casa, na sua fazenda aí, é muito simples determinar ela, tá certo? Achei a condutividade hidráulica, eu tiro a raiz dela e eu acho a porosidade. O livro de drenagem agrícola diz que é esse valor aqui de porosidade drenável, a partir da condutividade hidráulica do solo, ele já se mostrou em alguns trabalhos que ele tem bastante erro, que é um valor que não é bom. Mas, por outro lado, a relação entre o espaçamento do dreno não é tão sensível, vou até aqui anotar, não é tão sensível a porosidade drenável. Ou seja, quando você vai dimensionar isso aqui, vai dar um erro. Mas por esse valor aqui não ser tão influente na distância entre os drenos, é uma variação que o erro não é grande. Então tem um erro, mas esse erro é pequeno. E por isso justifica-se a utilização dessa equação. Tá bom, pessoal? Vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou fazer como se calcula a porosidade drenável. Vou colocar 2 exemplos, tá bom? Valeu!